Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Bachelard. É impossível haver uma verdade primeira. O que há são apenas erros primeiros. Elementos biográficos. Uma formação científica. Gaston Bachelard inicia sua carreira como empregado dos Correios, em preparação para o concurso de engenheiro dos telégrafos. Ele obtém a licença de matemática, mobilizado por ocasião da Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Será em seguida professor de física e de química. Uma carreira filosófica prodigiosa. Rapidamente, Bachelard se volta para a filosofia, agrégé de filosofia, em 1922. Ele defende uma tese intitulada Ensaios sobre o Conhecimento Aproximado. Ele inicia então uma carreira universitária como professor de filosofia das ciências. Considerado um sábio de barbas brancas, Gaston Bachelard foi um trabalhador obstinado, de carreira prodigiosa. Recebeu o Grande Prêmio Nacional de Letras por sua obra que inclui O Novo Espírito Científico, 1934, A Formação do Espírito Científico, 1938, O Materialismo Racional, 1953, bem como A Poética do Espaço, 1957, e A Poética do Devaneio, 1960. Teses essenciais. Bachelard orienta principalmente sua reflexão para os métodos e fundamentos do conhecimento científico e renova profundamente a epistemologia, combatendo os dogmas do seu tempo. As condições do conhecimento científico. O conhecimento científico, longe de ser imediato, somente progride por meio do combate aos obstáculos epistemológicos, as representações que entravam o espírito do pesquisador. O primeiro obstáculo a ser superado é a opinião, mas o pensamento científico enquanto tal é composto de convicções primeiras, conhecimentos elementares dos quais se deve libertar-se para assim progredir. Consequentemente, o espírito científico deve se formar reformando-se. Bachelard convida a uma psicanálise do conhecimento objetivo, influenciado pela noção de inconsciente coletivo, proposto por Carl Gustav Jung. É preciso purificar a razão das ilusões, dos mitos que dificultam a sua objetividade. A evolução do conhecimento científico. Diante das crises que passa a ciência no início do século XX, especialmente as da relatividade e do determinismo, Bachelard elabora o conceito de corte epistemológico. A ciência não progride de maneira contínua, linear, mas sim por meio da ruptura com os princípios anteriores, admitidos pela comunidade científica, pela mudança radical de métodos e de conceitos. Todo conhecimento se elabora contra um conhecimento anterior. Assim, a evolução da ciência supõe uma constante relocação em causa das teorias atualmente aceitas. Só existe um modo de fazer a ciência avançar, que é atacar a ciência já constituída, ou seja, alterar a sua constituição. 3 etapas marcam assim a história das ciências. O estado pré-científico, da antiguidade ao século XVIII. O estado científico, que se estende do fim do século XVIII até o começo do século XX. E enfim, a terceira etapa, que coincide com o que Bachelard denomina o novo espírito científico, que começa com o estabelecimento da teoria da relatividade de Einstein. O novo espírito científico designa a atitude reflexiva e crítica da ciência que torna possível a aparição de teorias novas e originais. As teorias científicas, cada vez mais abstratas e complexas, que têm sua origem não na experiência sensível, mas sim na matemática. A experiência científica deve romper com a experiência comum e com a observação do geral. Assim, o método científico deve ser da ordem do racionalismo aplicado. A razão deve dialogar com a experiência e aplicar-se ao real. A experiência científica teorizada não reflete o real bruto, captado pela experiência primeira. Daí se compreende o porquê o mundo em que pensamos não é o mundo em que vivemos. A reflexão sobre o imaginário. Bachelard dedica igualmente à imaginação e à poesia toda uma parte da sua obra. A imaginação
potência primeira do espírito humano, não é unicamente a faculdade de formar imagens. Antes de tudo, é a faculdade de deformar as imagens primeiras e construir um domínio específico, o imaginário. A imaginação criadora, distinta da imaginação produtora, é essencial para a mente aberta e propicia a experiência do novo. E ligada à natureza própria do psiquismo, ela é a fonte da poesia. Uma obra-chave, formação do espírito científico. Contexto. Esta obra, cujo subtítulo é A Contribuição a uma Psicanálise do Conhecimento Objetivo, põe em evidência os obstáculos encontrados pela ciência. A objetividade científica nunca é adquirida de uma forma definitiva, mas supõe uma ruptura com a afetividade, com as representações individuais ou coletivas, que constituem igualmente obstáculos epistemológicos que, por sua vez, freiam seu avanço. Extrato. A ciência, tanto em sua necessidade de realização como em seu princípio, opõe-se completamente à opinião. Se acontece sobre alguma questão particular de ela legitimar a opinião, isso se deverá a razões diferentes daquelas que fundamentam a opinião. De modo que a opinião estará, certamente, sempre errada. A opinião pensa errado, ou melhor, ela não pensa. Ela transforma necessidades em conhecimentos. Ao designar os objetos de acordo com a sua utilidade, ela se impede de chegar a conhecê-los. Não se pode fundar nada sobre a opinião. É preciso, antes de tudo, destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não bastaria, por exemplo, corrigi-la em pontos particulares, mantendo como uma espécie de moral provisória, ou um conhecimento vulgar provisório. O espírito científico nos proíbe de ter uma opinião sobre assuntos que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular claramente. Primeiramente, temos que saber colocar os problemas. E o que quer que se diga, na vida científica, os problemas não se colocam sozinhos. É precisamente o sentido do problema que marca o verdadeiro espírito científico. Para um espírito científico, todo conhecimento é uma resposta a uma questão. Se não houver uma questão, não é possível haver conhecimento científico. Nada acontece por si, nada está dado, tudo é construído. Chaves textuais. A opinião, uma visão utilitária que prejudica a ciência. Bachelard contrapõe a ciência à opinião. A opinião, compreendida como ideia recebida ligada ao hábito, é o primeiro obstáculo epistemológico para o verdadeiro conhecimento científico. A razão do perigo da opinião. Ela está ligada à utilidade. Entende o verdadeiro como aquilo que dá certo. Pelo contrário, a ciência procura antes de tudo explicações, não efeitos. O pesquisador científico deve, antes de tudo, formular problemas. A opinião não se interroga, mas julga de acordo com a primeira impressão a eficácia, ao passo que um conhecimento verdadeiro supõe um sentido do problema, uma capacidade de interrogar a natureza. A opinião afirma de maneira dogmática, sem questionar. Ora, o verdadeiro espírito científico é aquele que sabe colocar as questões e tenta resolvê-las por meio das demonstrações. Nada é dado, tudo é construído. Bachelard propõe a necessidade de um diálogo constante entre a razão e a experiência na ciência, para assim saber formular problemas. A ciência é vista como uma perpétua reconstrução. Os questionamentos e as retificações é o que são permanentes. Ela deve romper com a opinião e a experiência sensível, opondo-se às teorias anteriores e, sobretudo, aos preconceitos. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!